Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, que podemos reunir em teu nome, podemos desfrutar da tua presença, podemos crescer em vida, Senhor. Abençoa essa comunhão de agora, Senhor. Que essa palavra nos traga luz, vida e crescimento, Senhor, para te expressarmos e te servirmos com realidade, Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem hoje vai ser rápida, ela vai até às 14 horas, tá? Não, o almoço vai ser depois da comunhão. Hoje não tem pressa. É? Vamos lá. Põe para mim na tela, por favor, Gênesis 4, versículo 7. Ontem nós vimos vários pontos da mensagem e nós vamos explorar um ponto hoje que muitas vezes passa desapercebido conosco. São as estratégias do inimigo. Ele tem várias estratégias, tem vários pontos na Bíblia mostrando como ele age, como ele opera. Mas tem uma coisa boa, irmãos. Deus deu solução para todas elas. Nós nascemos realmente com uma doença chamada pecado. Não foi escolha nossa, é genético, nasceu conosco. Mas foram feitos todos os exames necessários. Foram feitas todas as pesquisas. E o Senhor deu o antídoto. E esse antídoto opera em cada um de nós. Então nós vamos ver como que isso está acontecendo conosco. Então esse primeiro versículo, Gênesis 4, verso 7, fala assim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado bate à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem é que crê que o Senhor nos deu capacidade para controlar o pecado? Então fala para o irmão do lado, cumpre a ti, controlá-lo. Sabe, irmão, às vezes nós não temos fé nisso. Está ali escrito para nós, cumpre a nós. Antes era impossível, mas depois de Jesus isso se tornou possível na nossa vida. Antes do Senhor fazer toda a obra dele, era praticamente impossível a gente sustentar a nossa posição. Satanás nos derrotava nas coisas mais simples. Mas hoje não, irmãos. Hoje existe uma vida de ressurreição operando no interior de cada um de nós. E essa vida que nos dá vitória. Então vamos continuar ali. Ó. Esse veneno mortal entrou na humanidade no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos. Esse eu quero que os irmãos leiam comigo. Só para enfatizar como que isso aconteceu lá atrás. Eu vou começar lendo, se já estiver na tela, os irmãos acompanham. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa era a vida cruel que todos nós vivíamos antes de conhecer Cristo. Essa é a vida baseada em Adão, a velha criação. Parece que não tem mais saída quando a gente lê um versículo como esse, né? Mas o Senhor é rico em misericórdia, irmãos. Ele preparou um meio de nos tirar disso. Então tem várias coisas que eu queria compartilhar com os irmãos, tá? Que essa cura definitiva depende principalmente de uma disposição minha com relação à fé. A palavra está aqui, à nossa disposição. Mas eu creio no que a palavra de Deus diz, ou eu creio nas mentiras que Satanás implanta? Então depende da disposição que eu estou. A escolha é minha. Eu tenho que escolher em qual esfera eu quero estar. Na esfera da vida ou na esfera da morte? Na esfera da verdade ou na esfera da morte, da mentira? A escolha é minha. Nós podemos escolher isso agora e continuar escolhendo diariamente. Satanás, ele não quer que a gente escolha a vida, mas Deus colocou a vida em nós. E ele quer que cada um de nós viva e ande na presença dele, desfrutando do Espírito que é vida, que está no nosso espírito. Parecem todos slogans, mas isso, irmãos, é um viver. Isso é para ser realidade na nossa vida.
Eu não posso simplesmente falar para as pessoas, você tem que andar no Espírito. Mas eu não vivo como se eu andasse no Espírito. O meu viver é frustrado, é caído, é cheio de problemas. Eu só reclamo. Então, como é que eu estou exercitando o meu Espírito? Então, eu estou sucumbindo às mentiras do inimigo. Eu preciso voltar a minha mente ao Espírito. Lá no Espírito, irmão, sabe o que nós vamos encontrar lá? Vida e paz. Descanso, conforto. Tudo que nós precisamos para seguir em frente. Está cheio de problema? Quem não tem problema? Mas nós temos a solução. Então cabe a nós escolhermos corretamente, irmãos. Eu queria ler para os irmãos. Hoje eu tenho bastante versículos, mas por causa do tempo eu não vou ler não vou pedir para postar todos na tela, eu só vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 11:3 tem uma válvula de escape para nós. Quando o Paulo fala, né, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sim também seja corrompida a vossa mente. Isso é a parte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Nesses versículos aqui nós já começamos a entender a estratégia do inimigo. Lembra que eu falei que foi feito um exame? Foi feita tomografia, ressonância, exame de sangue, ultrassom, tudo que é possível fazer para diagnosticar essa doença. E a operação dessa doença, ela começa na nossa mente. Sabe como, irmãos? Nos distraindo de Deus. Nos distraindo da palavra. Nos tirando Cristo como foco da nossa vida. Quantos problemas nós temos se nós formos listar? Da hora que nós acordamos à hora que nós vamos dormir. Sabe o que Paulo falava? Considero tudo como refúgio. Esqueço as coisas que para trás ficam. E nós? Eu fico ali listando. Hoje eu acordei com dor no dedão do pé. Hoje eu estou, deixa eu ver. Esse olho aqui não está enxergando direito. Esse aqui está mais ou menos, eu vou enxergar só com esse. É assim que nós acordamos todo dia? Listando os problemas. Sabe o que nós temos que fazer no primeiro momento que a gente abrir os olhos? Senhor, obrigado. Obrigado, o Senhor me deu mais uma chance, Senhor, de eu crescer em vida. Tem um hino que fala que louvor é melhor do que lamentos. Então nós precisamos olhar para o Senhor. Ele é tudo o que nós necessitamos. Mas se nós olharmos para as coisas caídas, irmãos, nós vamos estar nessa situação. O problema está lá, ele existe, mas o tratamento tem seu prazo. Todo tratamento não é de imediato. A gente, quando descobre um problema de saúde e vai tomar um medicamento, tem alguns medicamentos que são para 10 dias, tem uns que são para 7, outros são para 3, e tem medicamento que é para a vida toda. Por quê? Esse medicamento ele vai trabalhando o problema de saúde. Para de tomar o remédio. O que acontece? O problema volta. Então nós não podemos parar de tomar Cristo como a nossa solução, irmãos. Sabe, tem que parar de ser um slogan, uma frase bonita, eu tenho que viver e andar no Espírito. Isso tem que ser realidade, dia após dia. Eu tenho que crer nessa palavra com convicção. Então, continuando aqui, Satanás, ele primeiro vai tentar nos distrair. Vamos dar algumas ideias de distração. Meu carro tem que levar para a oficina. Puxa, eu tenho que lavar a louça. Ou eu tenho que estudar. Ou eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo. Quem disse que eu não posso fazer nada dessas coisas na presença de Deus? Alguém disse isso para nós? Só que nós fazemos todas essas coisas e esquecemos de Deus. E ainda usamos isso como desculpa para, às vezes, até nem reunir. Hoje eu não vou reunir porque eu tenho que resolver tal assunto. É para incomodar isso que eu estou falando, irmãos. Porque nós precisamos mudar de disposição. Nós precisamos realmente olhar para as coisas como elas são. Se nós queremos ser vencedores, nós temos que ter um viver de vencedor. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que andar conforme Deus determinou para nós. Nós não parar de ser meninos agitados, correndo de um lado para o outro, levado por qualquer vento de doutrina. O nosso dia a dia é uma batalha constante, da hora que nós acordamos à hora que nós vamos dormir. Satanás, ele não cessa. Ele não quer ver nenhum de nós vencedores. Então, primeiro ele vem tirar a nossa atenção da palavra, de Cristo. Uma vez que ele tirou a nossa atenção, sabe qual que é o próximo passo, irmãos? É injetar o veneno. Quando ele falou para Eva, é assim que Deus disse, ali era para tirar a atenção dela.
ela perdeu a simplicidade. Ela deveria falar imediatamente: arreda, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Mas ela foi prestar atenção. O que aconteceu com ela? Logo em seguida, ele injetou o veneno. E no nosso dia a dia, se nós descuidarmos, irmãos, Satanás ele vai criar situações desconfortáveis para a gente perder a presença do Senhor. Então nós precisamos realmente compreender que nós não temos um inimigo que brinca. Ele não está ali de férias. Ele está ali para tirar o nosso galardão. A vida eterna ele não pode mais tirar, pelo menos para aqueles que creram de fato e de verdade. Mas ele pode tirar o nosso galardão. E eu não vou permitir da minha parte que ele faça isso. Vocês vão permitir? Não me convenceram, irmãos, me perdoa. Vocês vão permitir? Ah, agora melhorou. Porque quando a gente fala um não meio xoxinho, fica parecendo que... né? Vamos ter mais convicção naquilo que vem de Deus. Então, alguns versículos para os irmãos meditarem na estratégia ainda de Satanás. Tiago 1,12 fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja agora, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ai, ai, ai. Qual é a minha cobiça hoje? O que é que está me tentando hoje para eu não olhar para o Senhor? Meu problema? Meu passeio? Meu almoço de domingo? Meu franguinho assado lá com macarrão, né? O que está tirando a minha atenção? Qual que é a minha cobiça hoje, irmãos? Cada um de nós tem uma cobiça no coração e é uma cobiça atrás da outra. Hoje é uma, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra. Satanás conhece também as nossas fraquezas, as nossas necessidades. E ele vem tentar ali, se vocês lerem com atenção depois em Gênesis, vocês vão ver que para Eva a árvore ela era agradável e desejável. Por isso que ele seduziu ela com a árvore. Não ia adiantar ele oferecer para ela uma Ferrari. Para ela não interessava a Ferrari ali. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal era desejável para ela. O que está desejável no nosso coração hoje, irmãos? Nós precisamos da luz do Senhor. Por isso que nós não podemos nos apartar da palavra. Por isso que nós não podemos descuidar. Porque se nós descuidarmos, ele vem tirar a nossa atenção através daquilo. E não importa a desculpa. É o meio pelo qual ele vai nos pegar. Então tem uma saída para isso, né? Continuando ali, ele fala assim, né? No verso 15, fala: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa morte aqui, ela opera dentro de nós diariamente. Só que, nesse caso que eu estou tentando passar para os irmãos, é o que ocorre diariamente com cada um de nós. E não tem ninguém aqui, irmãos. E eu não me atrevo a dizer que eu sou capaz de encarar isso aqui. Eu também sei quantos tombos eu levo todo dia por causa de não ficar atento à palavra. Então, cada um de nós sabe a nossa fraqueza. Nós sabemos o quanto nós lemos a Bíblia. Eu não preciso perguntar para os irmãos quem leu a Bíblia. Nós sabemos quantas vezes nós oramos. Nós sabemos quantas vezes nós cantamos um hino. Ou quantas vezes nós falamos de Deus para as pessoas. Isso é prova mais do que suficiente para mostrar onde que nós estamos baseados. Em que esfera eu estou vivendo? Tudo que está em Deus eu posso fazer no meu dia a dia, irmãos. Eu posso pregar o evangelho trabalhando, eu posso louvar o Senhor trabalhando, eu posso ler a palavra trabalhando. Se eu pegar um versículo, escrever no papel e enfiar no bolso, estou trabalhando, de repente pego lá e leio aquele versículo, faço imersão naquele versículo, não vai atrapalhar ninguém, vai levar 2, 3 minutos ali e já estou me constituindo do Senhor. Por que eu tenho que esperar ter uma reunião específica para fazer tal atividade? Tem uma vez por semana a reunião e o resto da semana eu fico fazendo o quê? Eu fico de braço cruzado? É meio para Satanás nos derrotar, irmãos. E ainda continuando aqui, olha. Como eu falei para os irmãos, nós nascemos baseados no velho homem.
E por causa disso, nós éramos filhos da ira. Depois os irmãos leem Efésios capítulo 2, o verso 2 e 3 fala exatamente com isso. Nós éramos filhos da ira por causa dessa situação. Mas Deus não ficou parado. Vocês creem que Deus ficou contente com essa situação? Ele deu solução para isso, irmãos. Nós temos que focar sempre nisso. Nós temos que saber as estratégias do inimigo, mas nós temos é que focar em Cristo. Não adianta eu saber a estratégia do inimigo e não usar o antídoto. O veneno está injetado já. Então eu preciso... eu sei que eu estou envenenado e vou ficar lá. O remédio está aqui, ó. Eu não tomo remédio, eu estou envenenado. Eu vou ser salvo como? Eu preciso desse viver. Eu preciso crer nessa palavra com convicção, irmãos. Eu vou incomodar e repetir quantas vezes forem necessárias que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não entendemos a palavra de Deus. Sem fé nós não vivemos a realidade. Isso para mim virou quase que um modo de pensar e de viver. O que eu preciso para minha fé ser amadurecida? O que eu preciso para minha fé crescer ao ponto de eu não cair mais nas armadilhas de Satanás e viver uma vida consagrada ao Senhor? Então nós temos muitas coisas que o Senhor tem dado oportunidade para nós. E aí, o que acaba acontecendo? Esse é o viver que nós estávamos. Um versículo que incomodou muita gente no passado e continua incomodando ainda até hoje, põe ali para mim, por favor, João 8,43. Na verdade, o versículo que incomoda é o 44, mas nós vamos ler o 43 primeiro. Ele fala assim, ó: qual a razão de que não compreendeis a minha linguagem? Aqui é Jesus falando, tá? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O que é que causou essa incapacidade em nós e nas pessoas? Põe o próximo versículo, o 44. Só a primeira frase ali. O que está escrito ali? Vós sois do diabo. Essa é a velha criação, irmãos. Quando nós nascemos em Adão, nós nascemos realmente, infelizmente, nesse sujeito. E ele cega o entendimento nosso, ele tapa os nossos ouvidos através de tudo que ele cria na nossa vida, para a gente não ouvir a palavra de Deus. Tá? Se eu não ouço, eu não vou praticar. Então, percebe? Nós temos que tomar cuidado com esse versículo aqui. Ele é um alerta para nós. Nós nascemos na velha criação, mas quem aqui nasceu de novo? Estou começando a gostar. Agora eu estou gostando de ver. Então, quem nasceu de novo não está mais baseado no velho homem. Mas eu preciso viver na esfera do novo homem. Porque no velho homem, o que Satanás faz? Ele fala que vós sois dos diabos, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Parece impossível isso, né? Que sem Cristo nós estamos tentando agradar Satanás. Mas a palavra está dizendo, se formos filhos do diabo, nós vamos agradar Satanás. O que fala lá em Romanos? A mente posta no espírito é vida e paz, né? Mas a mente posta na carne é morte e inimizade contra Deus. Então, se eu estiver na esfera errada, eu vou satisfazer o inimigo de Deus e vou desagradar a Deus. Mas nós nascemos de novo, então o que está acontecendo? Eu preciso ter mais fé nessa palavra, irmãos. Eu preciso ouvir isso mais vezes, que Cristo habita no meu coração. Não basta eu falar para as pessoas, invocam o nome do Senhor, e eu mesmo não invoco o nome do Senhor. Eu tenho que ter realidade do que eu falo. E essa realidade vai se transformar em fé tão completa, tão plena no nosso viver, que nós vamos viver baseados nela. Então, continuando aqui o versículo, né? Então, depois que a gente entendeu que essa situação é caída, o que ele fala aqui? Ele é homicida, desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui, que talvez todo mundo já viu isso, mas ninguém quase prestou atenção. Criancinha de 2, 3 anos, quebra um negócio e vai lá e pergunta, foi você? Qual que é a resposta que ela dá?
Mas quem que ensinou ela a mentir? Exatamente, o pai dela. Vocês percebem? A mentira já está dentro de nós quando nós não temos Cristo. Então nós acabamos o quê? Sucumbindo às mentiras dele. Agora, Jesus disse, eu sou a verdade. O que vocês preferem, Jesus ou Satanás? Não responderam. Eu acho que Jesus não é a resposta. Eu vou incomodar. Vamos lá. Quem que vocês preferem? Jesus! Ele é a verdade. Então a palavra de Deus, que está na Bíblia, é a verdade. E eu vou crer na palavra de Deus ou eu vou crer nas mentiras de Satanás? Na palavra da verdade. Então a escolha é de quem? É minha. É nossa. Então aquele versículo que nós demos lá no começo, cabe a cada um de nós controlar. Porque hoje nós temos aquele que controla. Nós temos a vida dentro de nós. Continuando aqui para os irmãos. Efésios 2, do 4 a 6, nós não vamos ler. Ali fala que Deus ele é rico em misericórdia. E Ele fez algo para nos livrar. Eu queria ler com os irmãos uma passagem que está em Romanos 7, no finzinho lá no capítulo 7, verso 24, em diante, nós vamos ler até o Romanos 8, 2. Ali fala o seguinte, Paulo ele descobriu que ele era um miserável, um desgraçado, porque habitava nele essa vida. E ele tentou lutar contra essa vida, ele percebeu que ele era incapaz. Aí ele fala no verso 24, desventurado, essa palavra aqui, a tradução correta é desgraçado, ou seja, desprovido da graça de Deus. Desprovido da graça de Deus, o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Leiam junto o próximo. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Tá, eu posso ser escravo da lei do pecado, mas meu espírito está ligado ao Espírito de Deus. Isso é a conexão que nós precisamos ter. Nós somos um com Deus quando nós vamos para o Espírito. E lá fala que essa lei ela não tem poder mais sobre nós. Então, no verso 1 do capítulo 8, fala, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou provocar os irmãos mais uma vez. Quem está em Cristo Jesus aqui? Amém. Olha que grupo fervoroso. Pelo jeito, eu vou acabar com o microfone. Senhor Jesus. Então, graças a Deus. Que nós estamos em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Irmãos, isso também não é slogan. Para quem não está claro o que significa a palavra slogan, quer dizer uma frase para motivar. Isso não é uma frase de motivação. Isso é um viver. Ela está aqui para dizer para nós que esse é o viver que nós temos que ter. E aí continua no 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. Então, foi resolvido o problema com o pecado. O que eu preciso fazer então? Viver em Cristo, estar em Cristo, o tempo todo. E como é que a gente faz para estar em Cristo? Palavra, oração, comunhão, invocar, cantar e proclamar hinos, profetizar. Nós temos N modos de exercitarmos o nosso espírito. Eu não tenho habilidade de pregar o evangelho, mas de repente eu tenho a habilidade de cantar. Então canta. Mas eu não sei cantar e não sei pregar o evangelho, mas eu tenho disposição para fazer tal tarefa para ajudar. Então faça. Tudo aquilo que Deus puser no coração, irmãos, faça. Porque nos ajuda a voltar para o Senhor. Não é necessário, porque quantas mãos eu tenho? Alguém aqui tem mais do que 2 mãos? Então, cada mão tem sua função. Cada um de nós tem uma função. Vamos cumprir com aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu não tenho que me preocupar com a função dos outros. Eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus pôs no meu coração.
Se eu viver a realidade daquilo que Deus pôs no meu coração, eu vou crescer em vida e vou ajudar os irmãos a crescer em vida. Então é importante, irmãos, nós crermos nessa palavra. Não é o Celso. Está escrito nas Escrituras, irmãos. Então, continuando aqui. Olha, apesar de ser salvos em Cristo, nós não podemos baixar a guarda. Porque quando nós éramos do mundo sem Cristo, Satanás pintava e bordava nas nossas costas, ele fazia o que ele queria e nós não tínhamos domínio sobre isso. Mas agora nós temos. Nós temos a saída, aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por isso agora eu vou descuidar? Se entrar um leão ali, eu vou ficar parado aqui olhando ele entrar? O leão vai vindo devagarzinho, ele vai chegando perto, e aí? Ele vai chegar perto o suficiente para dar o bote. Foge, mas foge antes dele ficar perto. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que estar o tempo todo na palavra. Então, eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Os irmãos só acompanham para entender as formas que Satanás atrapalha a nossa vida como cristãos. Apocalipse 12:9 fala assim que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então, primeira coisa, sedução. Nós não lemos lá em Tiago, quando a tentação ocorre uma sedução, e quando ela nos seduz, ela nos leva ao ato do pecado? Então nós somos seduzidos o tempo todo. E não importa o que, irmãos, cada um sabe a sua dificuldade. Cada um de nós tem um tipo de cobiça, um tipo de necessidade, um tipo de busca. E ela pode ser o meio pelo qual Satanás vai nos seduzir. Pode ser meu emprego, pode ser minha necessidade de uma casa, pode ser alguma coisa que eu tenho que fazer para minha família ou para mim mesmo. Não importa. Se ela for o motivo para Satanás me seduzir, ele vai usar. Porque ele é sedutor. Mas olha só que interessante. 1 Crônicas 21, verso 1 fala assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Não vamos entrar muito no detalhe. Davi ele fez o censo e por causa desse censo o povo foi punido e ele também. Quem fez com que ele levantasse o censo? Vocês entenderam a leitura? Foi o inimigo de Deus. Então cuidado com os pensamentos. Muitas vezes surgem ideias na nossa mente que parecem boas. Elas podem estar dando oportunidade para Satanás nos incitar a estarmos contra o mover do Senhor. Ah, mas o que é o mover do Senhor? Busca a luz no Senhor. Tem muitas interpretações do que é o mover de Deus. Mas tem uma coisa que a Bíblia deixa bem claro. Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E para mim esse é o ponto principal do mover de Deus. Deus precisa desses adoradores. Que ele fala, e são esses que Deus busca para seus adoradores. Então eu tenho que ser um irmão que vive e anda no espírito e que adora a Deus com realidade. Para buscar pessoas que vão também servir a Deus em espírito e em realidade. Então eu não posso ser levado contra o mover de Deus. A palavra de Deus fala que nós temos que pregar o evangelho. Ah, eu não acho que tem que pregar o evangelho, eu acho que tem que ficar em casa assistindo o show da Xuxa. Nem sei se ainda existe isso aí, mas deixa... É que eu estou ficando velho, né? Então a gente vai lembrando só das coisas da infância, né? Então, ficar na frente da televisão assistindo qualquer outra coisa. Então, eu preciso estar atento para que Satanás não use nada na minha mente para que eu impeça o mover do Senhor na minha vida. Uma vez que ele impedir na minha vida, sabe onde mais que ele vai impedir, irmãos? Na comunhão com os irmãos. Ele opera em nós e depois ele afeta o corpo. Tá? Então, continuando aqui, outro versículo para os irmãos meditarem. Zacarias 2:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, ao qual estava diante do anjo do Senhor. E olha quem estava do lado dele. Satanás estava à mão direita dele. Para fazer o quê? Não está na tela? Amém. Para lhe opor. Perceberam? O anjo do Senhor estava ali, mas Satanás também estava ali. E a função dele ali era se opor. Então, quantas coisas na nossa vida têm se oposto com o que a gente vive e anda no Espírito, irmãos? Isso tudo vem de Satanás.
São meios pelo qual Satanás pode impedir o nosso desfrute do reino. Então, a vida eterna ele não pode tocar, o nosso espírito ele não pode tocar, mas ele pode cessar a nossa comunhão no espírito. Ele pode atrapalhar que cada um de nós cresça em vida. E aí, continuando mais um versículo para os irmãos meditarem. Esse versículo eu gosto muito dele. Esse eu queria que pusesse na lousa, na tela. 2 Coríntios capítulo 11, versos 14 e 15. Está na tela já? Amém. Então, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui, mas não riam não, porque vai parecer engraçada a pergunta. Se aparecer um sujeito aqui vermelho, com pé de bode, rabo pontudo, um tridente na mão, com cabeça de chifre, alguém aqui vai ficar perguntando o que esse cara está fazendo aqui? Eu garanto para vocês que eu vou ser o primeiro que vai sair correndo. Você acha que é assim que ele vai aparecer na vida da gente? Ele é anjo de luz. Ele vem com as coisas agradáveis. Ele sugere coisas agradáveis para nós, na nossa mente e no nosso viver. Então vocês percebem o poder que esse sujeito tem? Ele não vem aqui fazer coisa medonha, porque as coisas medonhas nós já estamos vacinados. Mas é na sutileza que ele pega cada um de nós. Por isso que nós não podemos nos apartar da simplicidade devida a Cristo. E aí continua. Mas não é só ele. Ele tem um grupo de pessoas que ajuda ele. Fala assim, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Aqui, irmãos, eu não vou nem falar dos falsos profetas e etc. O que eu vou dizer para você é o seguinte. São as pessoas que pertencem a Satanás que estão no mundo oferecendo coisas aparentemente boas para atrapalhar a nossa vida. Um passeio, uma festa, um evento, ou uma situação, uma oportunidade de emprego para usurpar nosso tempo. De repente eu estou no emprego que eu tenho tempo para servir a Deus, aí aparece uma proposta de emprego lá, eu vou ganhar o dobro do meu salário. Só que acabou meu tempo. Eu não tenho mais tempo para servir a Deus. Não é uma coisa boa? A princípio ganhar mais? É, bênção. Bela bênção. Então cuidado. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Discernir quem fala conosco. Jesus, quando Satanás falou com ele, ele imediatamente falou, arreda Satanás. Ele sabia quem estava falando. Por quê? Porque Jesus andava no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. Para entender quem é que está falando conosco. Porque Satanás, quando ele não age diretamente, ele usa os ministros dele para propor coisas na nossa vida. E essas coisas podem nos tirar do desfrute de Deus. 1 Tessalonicenses 2,18 fala assim, ó. Por isso que quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Já perceberam que para certas atividades não tem nada que atrapalhe a gente? Mas para servir a Deus, para reunir, quanta barreira aparece na nossa vida. Então essas estratégias que eu mostrei aqui para vocês na leitura bíblica, é para vocês verem que ele impediu a gente antes de conhecermos o Senhor, mas ele continua tendo a habilidade de atrapalhar o fluir de Deus na nossa vida se a gente abaixar a guarda. Então o que nós temos que fazer mesmo, irmãos? E já esqueceram. Esse é um ponto. Viver e andar no Espírito, irmãos. Fala para o seu irmão do lado, temos que viver e andar no Espírito. Essa é a única saída para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu não estiver em Cristo Jesus, eu estou sujeito a tudo isso. Porque tudo isso não para. Alguém já perguntou se Satanás tira férias? Ele não tira férias. Ele não descansa de sábado e domingo, ele não tem feriado. Ele não para dormir, nem para comer. Ele está 24 horas por dia tramando contra a igreja, contra o corpo de Cristo. Então nós não podemos descuidar, irmãos. E para quase encerrar, eu quero falar para os irmãos uma historinha aqui. Alguém conhece Ló? Já ouviram falar de Ló?
Ló, não Jó, Ló, com L. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o que é essa desconexão com Deus com a história de Ló. Deus abençoou Abrão, ele não abençoou Ló. Mas Ló, porque vivia junto com Abrão, ele desfrutava das bênçãos de Deus através de Abrão. Sabe o que aconteceu com Ló? Ele prosperou, ele enriqueceu por estar debaixo da bênção que era de Abrão. Mas um determinado dia, alguém incitou os seus servos a brigar com os servos de Abrão, por causa do espaço de tomar água lá dos carneiros. E aí houve contenda. Aí Abraão e Ló entraram no acordo. Abraão, com sabedoria de Deus, falou: você escolhe, Ló, para onde você quer ir. E Ló escolheu, aparentemente, o melhor lugar. Quando ele foi para perto do Jordão, que é o melhor lugar, ele viu uma cidade de longe. Cidade de Sodoma. E ele, aos poucos, foi se aproximando dessa cidade. A Bíblia não fala que ele foi de imediato. Ele, aos poucos, foi se aproximando de Sodoma, mostrando que o fato dele ter se desligado da bênção, ele começou a ser atraído pelo mundo. Percebem a estratégia de Satanás? E aí o que aconteceu? Ele foi viver lá. E ele passou a ter um viver semelhante dos que viviam lá. Embora a Bíblia fale em Pedro que ele era um homem justo e ele era atormentado, ele consentia em viver lá, tanto é que a mulher e as filhas dele tinham um viver normal lá. Aí o que aconteceu? Se vocês quiserem ler, está a partir do Gênesis 13, fala essa história. No capítulo 14 de Gênesis, Sodoma, ela é conquistada. Houve uma batalha de 5 povos contra 4 e Sodoma foi levada cativa. E Abrão foi lá e resgatou. Essa foi a oportunidade que Deus deu para Ló enxergar que ele estava no lugar errado. O que Ló fez? Voltou a viver em Sodoma. Quantas oportunidades Deus tem dado na nossa vida para a gente parar de viver um viver secular comum? E a gente ainda insiste em acreditar que nós estamos fazendo bom negócio e investir no mundo. Então Ló quebrou a cara, desculpa usar esse termo, e quebrou a cara bem feio. Tá? No capítulo 18, Deus se cansou dessa situação e resolveu destruir Sodoma e Gomorra. E no próximo capítulo, presta bem atenção, Ló recebeu a visita de 2 anjos. E foi instruído pelos anjos a sair da cidade. Só que Ló não saía da cidade. Ele ficou enrolando. Ele foi falar com os genros dele. Os genros dele, sabe o que falaram? Você está tirando sarro da gente. Imagina que tipo de viver que Ló tinha, que os genros não botaram fé na palavra dele. Que os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, falam quando nós falamos da palavra de Deus para eles? Ó, fica atento que o Senhor vai voltar. Eles creem no que nós estamos falando? Ninguém creu em Ló. Por causa do viver dele. Ele estava extremamente envolvido com aquele viver caído. Ele estava atormentado, mas ele consentia em viver lá. Resumo da história. Os anjos tiveram que quase que arrastar eles de lá. Porque Deus queria destruir Sodoma, mas Deus foi misericordioso e esperou eles chegarem até a próxima cidade. Consequência das decisões de Ló. A mulher dele morreu, virou uma estátua de sal. As filhas deles cometeram incesto e geraram 2 povos que atrapalham até hoje o povo de Deus. Tá? Então, percebe o envolvimento, a sequência do que aconteceu? A história de Ló mostra exatamente o que a mensagem dessa semana quer mostrar para nós. Qual que era o título de quinta-feira? Do Alimento Diário? Pode pegar o Alimento Diário aí. É a desgraça, a tragédia lá. Então, a tragédia da desconexão. Vamos parar ali. Perceberam a tragédia da desconexão na vida de Ló? E a nossa vida? Está se desenhando uma tragédia ou não? Então, irmãos, vamos atentar ao que o Senhor está falando conosco. Para completar, eu tenho muitos outros versículos, eu vou citar os versículos, os irmãos leem em casa, mas fala o seguinte: nós sabemos que nós temos um inimigo que tem o poder de impedir o fluir da vida em nós, ou pelo menos o contato com a vida.
Se nós nos desconectarmos de Deus no nosso viver diário, vai secar o suprimento da palavra e da vida. E aí nós vamos abrir oportunidades para Satanás nos derrotar. Então nós não podemos descuidar. Grave essa frase. Nós não podemos descuidar. Tá? Então, Efésios, capítulo 6, 11, tem algumas estratégias. Eu só vou citar para os irmãos. Lá fala que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Por que aqui nós temos que nos revestir? Para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Quando vocês lerem Efésios capítulo 6, vocês vão ver cada item da armadura ali, que ela foi desenhada exclusivamente para nos proteger. Tiago 4, 7 fala assim: submetei-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Fala para o irmão do lado: sede sóbrios e vigilantes. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, tá? O vosso adversário anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Então nós temos que estar sóbrios e vigilantes. Põe o verso 9 na tela, por favor. Esse eu quero que os irmãos leiam. Pode ler, por favor. Amém. Primeiro ponto, resistir-lhes firmes na fé. Fala para o irmão do lado: resistir-lhes firmes na fé. É na fé, irmãos. Não é pondo em dúvida. Eu tenho que ter fé, tenho que resistir na fé. E olha, o sofrimento que eu passo, vocês passam, outros irmãos estão passando. Nenhum de nós aqui tem sofrimento exclusivo. Cada um de nós é tratado de acordo com a sua necessidade. Eu vou falar, eu não vou ler agora, mas eu vou citar para os irmãos. Em 1 Coríntios 10, tem um versículo que fala assim: quem pensa estar de pé, veja que não caia. E fala lá: ninguém foi tentado além das próprias forças. Cada um de nós foi tentado no limite da nossa capacidade de suportar. E fala ainda que nenhuma tentação ela é sobre-humana. Ou seja, ela é na esfera humana. É nas nossas necessidades diárias. Mas sabe o que está na sequência? Juntamente com a tentação, Deus vos proveu livramento, de sorte que a podeis suportar. Qual é o livramento? Estar em Cristo Jesus. Cristo é o nosso livramento. Se eu permanecer na palavra, se eu permanecer na comunhão, se eu permanecer naquilo que o Senhor tem nos ensinado, eu vou estar protegido. Mas eu tenho que estar sóbrio e vigilante. Eu não posso descuidar. E tenho que lembrar que não é só eu que estou sofrendo. Meus irmãos também estão sofrendo. Sabe por quê? Naquilo que eu sou fraco, outro irmão pode ser forte. Por isso da união, da unidade. Eu vejo um irmão passando necessidade, eu vou falar: ah, lá, bem feito, ó. Olha lá o que ele fez, ó. Por isso que ele está naquela situação. Essa não é uma conduta. Eu tenho que orar pelos irmãos. Eu tenho que ajudar os irmãos a voltar para a luz. E quando eu ajudo o irmão a voltar para a luz, eu também sou introduzido na luz. Então, para encerrar agora, tá? Prometo que não vou falar mais nada para vocês. Falei que ia até às 14, mas eu resolvi terminar antes. Então, eu quero dizer para os irmãos que Deus abençoe cada um dos irmãos. E que espero que o que vocês ouviram, da mesma forma que tocou meu espírito, toque o espírito dos irmãos, traga sabedoria para cada um dos irmãos. E possa trazer crescimento para que todos nós sigamos em frente. Nós tínhamos um adversário poderoso, mas nós temos um Deus que é mais poderoso. Deus abençoe, irmãos. Eu não sei quem está controlando o microfone, ainda dá tempo de pelo menos uns 2 ou 3 compartilhar. É.